Uma ômega viúva salvou um filhote ferido na Floresta Proibida. Ela quebrou todas as leis do reino para protegê-lo, mas aquele não era um animal comum. Era a herdeira desaparecida do rei mais temido de todos. Segredos ancestrais vieram à tona. Destinos se entrelaçaram de forma irreversível. E o coração de um monarca solitário encontrou algo que ele julgava perdido para sempre. Prepare-se, porque essa história vai transformar tudo o que você acredita sobre amor, poder e redenção. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo emocionante que vem por aí. Lisandra conhecia o peso do silêncio como quem carrega pedra nas costas desde a infância. 26 invernos haviam ensinado que uma ômega viúva não tinha voz em Vargrath, apenas função. O companheiro, um beta de patrulha, morrera meses antes defendendo uma fronteira que ninguém se importou em reforçar. A versão oficial falava em honra. A verdade que ficou foi a dívida, o desprezo mal disfarçado e o canto gelado do castelo menor, onde ela lavava roupas nobres que nunca haveriam. 3 coisas a mantinham viva: mãos que não paravam, coração que ainda batia e uma estranha habilidade de compreender animais quando o mundo inteiro falhava com ela. Não era magia, apenas atenção, o tipo que nasce de quem sobrevive nos cantos escuros da hierarquia. O luto a transformara em sombra deliberada. Nos primeiros meses após a morte dele, Lisandra ainda esperava que alguém percebesse a injustiça. A patrulha enviada sem reforços suficientes, as ordens que não faziam sentido militar, a forma como o corpo voltou, mas as respostas nunca chegaram. Ninguém percebeu. Ou pior, perceberam e preferiram o silêncio que protege os poderosos. Ela aprendeu rápido demais que viúvas sem linhagem importante eram incômodas, não dignas de luto coletivo que custava tempo e recursos. A alcateia a empurrou para o castelo menor com gentileza mecânica e olhares que não se demoravam, onde servos invisíveis trabalhavam até os ossos gritarem e dormiam em quartos que cheiravam a mofo antigo e sabão mais antigo ainda. Mesmo ali, no fundo esquecido da hierarquia onde esperanças vinham para morrer, Lisandra encontrou espaço minúsculo para continuar existindo sem desmoronar. Tinha talento discreto com animais. Percebia quando um cão de guarda temia mais do que rosnava, quando um cavalo escondia dor porque sabia que animais feridos eram descartados, quando um lobo recuava não por covardia, mas por fome silenciosa que ninguém mais via. Esse dom que ela nunca pediu a tornava útil nas estrebarias externas, onde alfas que jamais olhariam diretamente para ela pediam que acalmasse montarias nervosas antes de caçadas importantes. Lisandra fazia sem esperar gratidão, porque aprendera cedo demais que gratidão não chegava pra gente como ela. As noites eram território do medo e das perguntas sem resposta. Sozinha no quartinho apertado que dividia com outras 2 lavadeiras que a tratavam com educação fria, Lisandra se perguntava incansavelmente por que o companheiro fora enviado para aquela patrulha específica, com homens claramente insuficientes e sem o apoio de reserva que fora prometido no briefing. A pergunta voltava sempre nas madrugadas silenciosas, cutucando como ferida profunda que cicatriza por fora, mas apodrece por dentro. Ela não tinha poder para investigar formalmente, não tinha aliados dispostos a arriscar posições por curiosidade perigosa. Não tinha nada além da suspeita persistente que a mantinha acordada enquanto as outras dormiam. O inverno daquele ano chegou cedo e com crueldade calculada. A neve fechou estradas vitais. A fome começou a rondar aldeias mal preparadas, e o castelo se trancou rigidamente em suas regras antigas como animal ferido, protegendo o ventre. Em Vargrath, onde Lycans governavam com mistura complexa de instinto e política, tradição era lei absoluta, e lei era sobrevivência coletiva testada por gerações de ameaças. A regra sobre animais encontrados perto do castelo existia gravada em pedra e sangue. Qualquer criatura descoberta na mata próxima aos muros pertencia automaticamente à coroa, e tocar nela sem permissão escrita e testemunhada era traição punível com morte ou exílio permanente. A regra não nascera de crueldade gratuita, mas de história sangrenta. Gerações antes, inimigos inteligentes haviam usado carcaças de animais aparentemente inocentes para esconder venenos complexos, mensagens codificadas,
e até feitiços selados em osso que demoravam semanas para manifestar seus efeitos letais. O reino pagara caro demais por confiar na aparente inocência do que vinha da floresta. Dezenas de nobres importantes morreram, crianças adoeceram, e uma guerra quase começou por mal-entendido criado por cachorro envenenado, deixado estrategicamente perto da enfermaria. Depois disso, a lei foi escrita com ferro e fogo. Não confie no que vem da floresta. Não toque no que não entende completamente. Não arrisque o reino inteiro por compaixão individual. Lisandra conhecia a regra tão intimamente quanto conhecia as próprias mãos calejadas pelo trabalho. Por isso, quando encontrou rastros completamente errados na borda leste da floresta naquela manhã de geada brutal, deveria ter recuado imediatamente e reportado aos guardas. Mas os rastros eram pequenos e desesperados, apressados de forma que sugeria pânico real, marcados no gelo duro como quem tropeça repetidamente em fuga cega. Alguma coisa neles gritava urgência visceral que tocou o instinto de cuidado que Lisandra nunca conseguira matar completamente. Ela seguiu os rastros porque sua mente funcionava de jeito específico. Se havia animal gravemente ferido perto demais do castelo, ele morreria rápido e dolorosamente. E morte recente atrai predadores maiores e mais perigosos para território habitado. Era melhor resolver o problema potencial antes que virasse punição inevitável para os servos que falhassem em proteger os muros. Entre galhos baixos pesados de neve recente, numa clareira pequena protegida por rochas antigas, ela o encontrou e o mundo mudou sem avisar. O filhote estava caído entre raízes nodosas, que pareciam garras saindo da terra gelada, sangrando devagar de ferida feia na pata traseira direita, tremendo violentamente de frio cortante e dor que ia além do físico. Não era lobo comum de forma alguma. A pelagem escura tinha reflexos prateados estranhos sob a luz fraca e mortiça do inverno, e havia cicatriz recente e deliberada perto da nuca, marca que parecia feita com propósito específico, como se algo ou alguém tivesse prendido ou selado o couro com intenção clara. O mais perturbador de tudo, porém, eram os olhos que a encararam quando ela se aproximou com cuidado extremo. Não era apenas medo animal simples. Havia ferocidade instintiva misturada com inteligência desconcertante, resistência feroz que fazia o pequeno corpo rosnar ameaçadoramente, mesmo completamente sem forças para lutar, como se ele soubesse profundamente que desistir naquele momento significava morrer de verdade. Lisandra deveria ter recuado naquele exato segundo. Deveria ter chamado os guardas formalmente. Deveria ter seguido a lei que protegia o reino de ameaças invisíveis que vinham da floresta traiçoeira. Mas suas mãos, aquelas mãos que lavavam roupas de gente que nem sabia seu nome, aquelas mãos que haviam segurado o corpo frio do companheiro antes do enterro rápido, se moveram antes que medo racional ou lógica de sobrevivência pudessem vencer. Ela rasgou a barra do próprio avental já surrado pelo uso constante. Improvisou proteção firme mas delicada, e quando tocou o filhote pela primeira vez com dedos gelados mas gentis, algo extraordinário aconteceu. Ele relaxou. Apenas um instante curtíssimo, mas foi suficiente para que Lisandra sentisse a verdade impossível nas próprias mãos tremendo de frio. Ele a reconhecia, não como ameaça mortal, mas como segurança profunda que o mundo brutal negara até aquele momento preciso. Levar o filhote escondido para o anexo úmido das lavanderias foi quebrar deliberadamente a primeira corrente pesada de uma reação em cadeia que mudaria absolutamente tudo. Lisandra sabia perfeitamente o risco multiplicado. Se pedisse permissão formal para tratar o animal, ele seria tomado imediatamente por guardas e descartado sem cerimônia como ameaça potencial de linhagem completamente desconhecida. Ela não tinha poder político nenhum para exigir compaixão da corte fria, mas descobriu que tinha coragem suficiente para agir decisivamente antes que burocracia inflexível matasse criatura viva por pura precaução. No quartinho minúsculo e apertado onde dormia quando conseguia dormir, ela limpou a ferida feia com infusão concentrada de ervas medicinais que aprendera metodicamente de uma governanta muito antiga, mulher sábia que morrera sussurrando que bondade genuína era a forma mais pura de rebelião silenciosa. Lisandra imobilizou a pata machucada com tiras cuidadosas de pano limpo, não buscou milagres impossíveis que não existiam para gente como ela.
Apenas usou o conhecimento prático que tinha acumulado e os recursos mínimos que conseguia alcançar, sem levantar suspeitas mortais. O filhote não chorou nem gemeu durante o tratamento doloroso. Observou cada movimento dela com inteligência penetrante que definitivamente não combinava com o animal selvagem comum. Quando ela finalmente terminou e se afastou ligeiramente esperando reação agressiva natural, ele encostou o focinho ainda trêmulo na palma aberta da mão dela, gesto absolutamente pequeno que trouxe lágrimas quentes e inesperadas aos olhos cansados de Lisandra, porque fazia tempo brutal demais que alguém, qualquer um, animal ou pessoa, confiava nela sem reservas ou julgamento. Os primeiros 5 dias foram um equilíbrio extremamente frágil, entre cuidado obsessivo e medo constante que mordia as entranhas. Para alimentar o animal adequadamente, Lisandra roubou porções pequenas e estratégicas de caldo de ossos, destinado aos cães de guarda reais, aceitando conscientemente o risco sério de ser flagrada e acusada formalmente de furto de propriedade da coroa. Trabalhou em horários completamente diferentes para evitar perguntas diretas que não conseguiria responder. Queimava ervas aromáticas fortes para confundir propositalmente o faro aguçado dos lobos gigantes que patrulhavam os corredores do castelo em turnos regulares, e dormia tão pouco que começou a ver o mundo através de névoa de exaustão permanente, porque cada ruído mínimo no corredor externo era a ameaça potencial de descoberta e morte. Marin, a supervisora inflexível das lavadeiras, era mulher rigidamente prática que detestava problemas com intensidade visceral. Problemas na operação dela atraíam atenção indesejada e punições coletivas brutais que poderiam destruir a vida de todas sob sua responsabilidade, e Marin protegia ferozmente o próprio posto acima de absolutamente qualquer outra consideração moral ou pessoal. Lisandra precisava evitar o olhar penetrante dela a todo custo. O filhote mostrou estranheza desconcertante desde o primeiro dia de recuperação. Não uivava desesperadamente como um animal perdido e assustado uivaria. Esperava com paciência que parecia humana. Observava intensamente a porta estreita, o corredor escuro além dela, os passos que se aproximavam ou se afastavam. Quando algum servo completamente estranho passava perto demais do esconderijo precário, ele se encolhia defensivamente, mas sempre colocava o corpo frágil entre Lisandra e a fonte do som ameaçador, como se a protegesse ativamente contra perigos que ele percebia antes dela. Isso não fazia sentido lógico nenhum para animal recém-resgatado da morte, e a estranheza profunda cutucou insistentemente a memória fragmentada dela. A cicatriz deliberada na nuca lembrava marcas específicas de contenção mágica, usadas exclusivamente em lícans muito jovens durante rituais antigos de controle e ocultação, mas Lisandra não ousou concluir nada em voz alta, ou até mesmo em pensamento completo. Apenas guardou a inquietação crescente como espinho enterrado profundamente na consciência. A tensão no castelo aumentou exponencialmente quando mensageiros exaustos chegaram galopando através da neve, trazendo notícias alarmantes de movimentos militares suspeitos nas fronteiras disputadas, e, junto com essas notícias perturbadoras, anúncio que correu pelos corredores gelados como vento cortante de inverno. O rei retornaria muito mais cedo do que qualquer um esperava. Rei Kyle Varin, conhecido em todo o continente como o Imortal, o Feroz. Aquele que governava Vargrat havia séculos incontáveis e carregava a solidão antiga como segunda pele permanente. Ele não envelhecia como os outros Lycans envelheciam. Não se curvava diante de absolutamente ninguém independente de poder ou linhagem, e falava tão raramente, que cada palavra sua tinha peso inexorável de decreto real, que não admitia questionamento. A corte inteira o temia e reverenciava em medida precisamente igual, porque Kael não era rei que governava passivamente por tradição herdada ou direito de nascimento questionável. Ele governava ativamente por força pura inquestionável e vontade absolutamente inflexível, forjada através de séculos de guerra, traição e perda inimaginável. Mas havia ferida nele, ferida profunda e sangrando eternamente, que todos conheciam sem nunca falar abertamente sobre ela em voz alta. A herdeira única que desaparecera sem deixar rastro quando ainda era criança extremamente pequena, roubada numa noite maldita, em que a corte celebrava vitória militar importante,
e baixou momentaneamente a guarda fatal. Dezenas de anos longos haviam passado desde então, e Kael nunca havia parado de procurar obsessivamente. A ausência permanente de sucessão clara alimentava constantemente intrigas venenosas de poder. Tornava o trono alvo extremamente vulnerável de manipulação constante. E nobres perigosamente ambiciosos esperavam pacientemente calculando que o rei finalmente desistiria ou morreria, o que acontecesse primeiro para abrir caminho ao poder deles. Kael retornou ao castelo com a comitiva real no fim de tarde cinzenta e opressiva, e sua presença física transformou instantaneamente a atmosfera inteira. Guardas endireitaram posturas militares automaticamente. Servos se moveram consideravelmente mais rápido e com menos conversa. E até o ardenço pareceu ficar mais pesado e difícil de respirar sob o peso da autoridade dele. Lisandra o viu brevemente de distância segura, apenas uma única vez rápida, enquanto ele atravessava o pátio principal em passadas longas e determinadas. Alto demais, imenso de forma que fazia outros alfas parecerem pequenos, com olhos escuros penetrantes que pareciam cortar através de mentiras e pretensões como lâmina afiada através de carne. Havia fúria antiga contida nos ombros largos dele, algo primitivo e extremamente perigoso que fazia até licãs experientes baixarem o olhar instintivamente por pura autopreservação. Ele não voltara ao castelo apenas por presságio vago ou paranoia infundada. Seus batedores mais habilidosos encontraram rastros inegáveis de magia proibida muito antiga nas regiões de fronteira. Especificamente, o tipo raro usado para apagar completamente cheiro natural e memória coletiva de linhagens reais inteiras. Selo ancestral poderosíssimo que só funcionava adequadamente com sangue real fresco e consentimento forçado. Alguém extremamente poderoso havia quebrado pactos sagrados ancestrais. E Kael queria desesperadamente verdade completa ou sangue de culpados. Possivelmente ambos. Lisandra ouviu fragmentos preocupantes dos rumores correndo descontroladamente pelas cozinhas quentes, onde servos assustados cochichavam nervosamente que o rei estava mais perigoso que nunca em séculos de reinado, que a busca incessante pela herdeira perdida o consumia lenta mas inexoravelmente como fogo que queima de dentro para fora. Entre os nobres importantes que circulavam calculadamente pelo castelo, em busca estratégica de favores e vantagens políticas, destacou-se claramente o Duque Alaric Durn. Homem de prestígio considerável e riqueza substancial, ele controlava firmemente rotas vitais de abastecimento e se apresentava publicamente como pilar absolutamente confiável do reino. Sua influência política crescia constantemente e proporcionalmente na ausência prolongada de herdeiros claros e legítimos, e ele preferia conscientemente manter exatamente essa situação indefinida. Trono permanentemente sem sucessão definida era trono estruturalmente vulnerável à manipulação, e vulnerabilidade política era oportunidade de ouro para homens como ele. Lisandra não sabia conscientemente disso ainda, mas Alaric tinha razões extremamente concretas e profundamente pessoais para temer absolutamente a volta improvável da herdeira desaparecida. Razões específicas que manchavam irreversivelmente suas mãos aristocráticas, com sangue inocente que nenhuma quantidade de água ou tempo jamais limparia completamente. A presença física constante de Kael no castelo tornou o esconderijo improvisado infinitamente mais perigoso. Guardas dedicados intensificaram rondas regulares significativamente. Lobos gigantes patrulhavam corredores com frequência literalmente dobrada, e nobres paranoicos circulavam incansavelmente pelos espaços comuns conversando em vozes baixas e cautelosas. Lisandra foi forçada a ser ainda dramaticamente mais cuidadosa, trabalhando até extremamente tarde da noite quando os corredores finalmente esvaziavam e o silêncio permitia movimento. O filhote sentia agudamente a tensão crescente também. Ficava notavelmente mais alerta e vigilante, orelhas pontudas erguidas tensamente ao menor som suspeito. Corpo pequeno permanentemente tenso como se esperasse ataque iminente a qualquer segundo. Numa madrugada particularmente gelada em que o frio era literalmente punição física, o filhote desenvolveu febre altíssima e preocupante. Começou a respirar com dificuldade assustadora, tremendo de forma violenta que apavorou Lisandra profundamente.
Ela tentou desesperadamente baixar a febre perigosa com panos constantemente molhados em água gelada, mas sabia com certeza crescente que não bastaria de forma alguma se algo sério e interno o estivesse consumindo rapidamente. Precisava urgentemente de ajuda médica qualificada, mas buscar curandeiro oficialmente significava inevitavelmente revelar o segredo mortal e aceitar todas as consequências fatais sem possibilidade de negociação ou misericórdia. Depois de horas agonizantes pesando opções inexistentes, ela decidiu recorrer arriscadamente a Isme, jovem aprendiz promissora de curandeira, que devia favores importantes à velha governanta sábia que ensinara Lisandra anos antes. Isme era extremamente jovem e inexperiente. Tinha medo palpável e justificado da crueldade casual da corte, mas também tinha motivação genuína muito real. Queria desesperadamente aprender medicina verdadeira e entendia intuitivamente que a medicina mais valiosa se aprende invariavelmente com os casos mais difíceis e desesperados. Em troca justa da ajuda arriscada, Isme pediu apenas uma coisa específica: que Lisandra assumisse completamente toda a culpa legal se fossem inevitavelmente descobertas pelas autoridades. Lisandra aceitou sem um segundo sequer de hesitação porque já carregava pesadamente o peso esmagador de um nome permanentemente manchado e reputação destruída. A diferença prática entre ruína completa e ruína ligeiramente maior parecia absolutamente pequena demais para realmente importar naquele ponto da vida dela. Isme veio secretamente de madrugada profunda, trazendo cuidadosamente ervas medicinais específicas e conhecimento técnico preciso que salvou definitivamente o filhote da morte certa. Mas cada ação concreta deixa rastro identificável no mundo real, e as ervas raras foram necessariamente retiradas da despensa real rigidamente controlada. O inventário meticuloso inevitavelmente chamou a atenção preocupada de um mordomo extremamente meticuloso e paranoico, que reportou imediatamente a discrepância suspeita diretamente a Maerin. A supervisora rígida começou a vigiar Lisandra intensamente, não por maldade gratuita ou prazer sádico, mas por medo genuíno e racional de consequências. Se algo comprovadamente ilícito ocorresse sob sua responsabilidade direta e supervisão oficial, ela perderia instantaneamente o posto duramente conquistado e seria enviada sem apelação às minas de sal distantes, destino universalmente reconhecido como consideravelmente pior que morte lenta e dolorosa. Lisandra cometeu erro pequeno, mas fatal numa noite de exaustão extrema. Ao descartar rapidamente panos manchados de sangue do filhote e resíduos de ervas medicinais, ela acidentalmente deixou cair fio único de pelo escuro distintivo que definitivamente não pertencia a absolutamente nenhum cão de guarda do castelo registrado oficialmente. Um dos lobos gigantes de patrulha regular farejou o pelo cuidadosamente e ficou visivelmente inquieto e agitado, seguindo metodicamente o odor estranho até perigosamente perto do anexo das lavanderias. Ele não atacou imediatamente. Apenas ficou extremamente alerta e vigilante, como se reconhecesse instintivamente algo importante que absolutamente não deveria estar presente ali naquele local específico. O comportamento anomalous chamou inevitavelmente a atenção direta do capitão Rowan, Lycan veterano extremamente leal ao rei e rigidamente comprometido com todas as regras sem exceção. Rowan não era homem naturalmente cruel ou sádico por prazer. Era profundamente e inflexivelmente disciplinado por convicção e experiência amarga. A história traumática do desaparecimento inexplicável da herdeira real o tornara permanentemente desconfiado de qualquer anomalia menor, de qualquer desvio do padrão estabelecido. Para ele, proteger efetivamente o rei significava investigar absolutamente tudo que saísse mesmo minimamente do padrão esperado. Ao observar cuidadosamente o lobo gigante comportar-se de forma clara e inegavelmente estranha, ele iniciou imediatamente investigação silenciosa, mas extremamente metódica. Lisandra percebeu rapidamente a mudança perigosa na atmosfera. Guardas armados passando frequentemente mais vezes pelo anexo, perguntas aparentemente casuais, mas estratégicas sobre rotina e atividades, olhares penetrantes que demoravam desconfortavelmente demais. Ela compreendeu com certeza crescente e aterrorizante que seu segredo mortal estava literalmente por um fio extremamente fino, prestes a arrebentar de forma catastrófica.
A noite da grande tempestade trouxe caos absolutamente real e oportunidade inesperada. Neve brutal e vento cortante açoitaram violentamente o castelo inteiro. E no meio da confusão generalizada e visibilidade zero, homens mascarados profissionalmente invadiram coordenadamente uma ala externa estratégica. Definitivamente não era assalto comum e oportunista. Eles sabiam exata e especificamente onde ir, que portas precisas forçar, que guardas evitar. Tentavam alcançar determinadamente a torre antiga isolada, onde documentos extremamente antigos de linhagem real eram guardados zelosamente em cofres massivos de ferro. O ataque coordenado não era minimamente para roubar ouro ou armas valiosas. Era busca absolutamente direcionada por informação específica e mortal. O filhote, assustado pelos sons de violência e caos, escapou do esconderijo precário e correu desesperadamente pelos corredores confusos. Lisandra o seguiu em pânico absoluto, porque sabia com certeza que, se fosse visto por qualquer pessoa, seria morto sumariamente ou capturado para interrogatório brutal. Ela o alcançou com dificuldade perto do salão principal de armas, justamente no momento preciso em que Kael e Rowan surgiram rapidamente para conter os invasores mascarados com força letal. O encontro inevitável aconteceu ali naquele momento impossível de evitar, inevitável como maré. Kael viu o filhote correndo e parou completamente como se tivesse levado golpe físico invisível, mas devastador. Não foi ternura imediata e sentimental. Foi reconhecimento instintivo profundo e primitivo, algo que séculos incontáveis de vínculo ancestral com a própria linhagem sagrada haviam gravado permanentemente nele, em nível mais profundo que pensamento consciente. O filhote não correu dele em pânico. Ergueu o focinho tremendo, parou completamente e soltou o som baixo e estranho que definitivamente não era uivo animal simples, mas resposta complexa que carregava significado impossível. Kael avançou extremamente devagar e cautelosamente, e Lisandra, absolutamente aterrorizada, mas movida por instinto mais forte que medo, colocou-se fisicamente entre os dois. Não por desafio político calculado ou coragem heróica, apenas por proteção instintiva pura. Ela não sabia conscientemente quem o filhote realmente era, sabia apenas uma verdade simples. Ele sobrevivera até aquele momento unicamente porque dependera completamente dela. Rowan ordenou imediatamente e sem hesitação que ela fosse detida formalmente por violar gravemente lei real absoluta e colocar imperdoavelmente a segurança de todo o castelo em risco. Kael não entregou a Ômega insignificante de imediato conforme esperado. Ele precisava urgentemente entender por que aquela mulher completamente sem importância política havia arriscado literalmente tudo sem expectativa de recompensa. E mais importante estrategicamente, por que o filhote reagia de forma tão específica, como se a conhecesse intimamente. Levou ambos rapidamente para a câmara segura e privada. Ali, sem discursos longos ou ameaças desnecessárias, exigiu simplesmente provas concretas. Ismay foi chamada e interrogada, tremendo visivelmente de terror justificado, e revelou detalhadamente o tratamento médico que fizeram. Maren foi pressionada duramente e admitiu relutantemente que notara mudanças suspeitas, mas não denunciara antes por medo de repercussão. Cada personagem tinha motivação compreensível, e essas motivações complexas se chocavam agora como lâminas afiadas em combate mortal. Kael mandou consultar imediatamente registros extremamente antigos de marcações mágicas. Mestre Edric, escriba ancião que servia à coroa havia décadas, reconheceu com certeza crescente a cicatriz específica na nuca do filhote como vestígio inconfundível de selo ancestral de ocultação usado apenas e exclusivamente em cerimônias reais extremamente raras e secretas. Artifício poderosíssimo, criado originalmente para proteger herdeiros reais em tempos de guerra total, ou, nas mãos erradas e maliciosas, para sequestrar e ocultar permanentemente linhagens inteiras. O filhote definitivamente não era animal comum de floresta. Era alguém importante transformado magicamente e mantido forçadamente em forma lupina por mecanismo ancestral extremamente complexo, que exigia especificamente sangue real fresco para ser completamente quebrado.
A verdade impossível veio gradualmente como consequência inexorável de peças cuidadosamente reunidas, não como um milagre conveniente e repentino. Kyle ordenou pessoalmente inspeção meticulosa completa nos depósitos secretos e encontrou evidência clara de compartimento violado recentemente na base da torre antiga. O ataque coordenado da tempestade não fora minimamente para roubar itens valiosos. Fora especificamente para destruir rastros comprometedores de conspiração antiga. Entre pergaminhos deliberadamente rasgados e documentos parcialmente queimados, Edric recuperou laboriosamente parte crucial de registro oficial de nascimento, com selo inconfundível do rei. A caligrafia antiga e autêntica confirmava definitivamente a existência da herdeira perdida, e indicava nome específico de guardião designado oficialmente na noite fatídica do desaparecimento, nome diretamente ligado à casa nobre do duque Alaric Durn. A revelação política mudou instantaneamente o peso da ameaça. Alaric, percebendo com crescente pânico que a trama cuidadosamente construída se aproximava perigosamente dele, acelerou desesperadamente a própria jogada final. Ele não queria apenas preservar influência política. Queria eliminar permanentemente a herdeira para sempre e culpar estrategicamente Lysandra, a ômega viúva perfeitamente descartável, como bode expiatório ideal para todos os crimes. Um servo corrupto e comprado tentou secretamente envenenar a comida destinada especificamente ao filhote e também aos cães de guarda para criar confusão. O plano elaborado falhou completamente, porque Lysandra, profundamente acostumada a observar atentamente animais, percebeu imediatamente a recusa instintiva dos cães experientes em tocar o caldo oferecido. Ela provou cautelosamente uma única gota minúscula com extremo cuidado e sentiu amargor químico completamente incomum e suspeito, alertando imediatamente Ismay e Rowan. O veneno potente foi confirmado definitivamente por cheiro característico e reação em pedaço de carne de teste, evitando desastre consideravelmente maior. O ato não transformou magicamente Lysandra em heroína instantânea. Apenas a colocou ainda mais diretamente no centro absoluto da mira mortal. Kyle, até então profundamente dividido entre ira antiga e prudência política necessária, enxergou finalmente com clareza absoluta. Alguém extremamente poderoso dentro da corte confiável estava absolutamente disposto a matar sua linhagem sagrada e usar a lei contra quem genuinamente a salvou. Isso tocou dolorosamente sua ferida mais antiga e profunda. A ferocidade dele não era capricho temperamental, era defesa legítima. Ainda assim, ele não podia simplesmente agir como fera descontrolada, porque cada passo menor do rei era observado obsessivamente por conselheiros que buscavam constantemente pretexto para contestá-lo. Ele precisava desesperadamente de prova pública e incontestável. Lysandra enfrentou 2 obstáculos devastadores que quase a fizeram recuar completamente. Primeiro, medo visceral de execução pública dolorosa. Segundo, descoberta emocionalmente destruidora. A patrulha específica em que seu companheiro amado morrera fora organizada deliberadamente por ordens indiretas de Alaric, que desviara estrategicamente reforços para enfraquecer rivais e lucrar com instabilidade. A dor aguda ameaçou quebrar completamente a pouca confiança que ela começava timidamente a sentir em qualquer autoridade. Seria infinitamente mais fácil entregar o filhote às autoridades e aceitar passivamente o próprio destino destruído, voltando à solidão como punição silenciosa autoimposta. Ela não fez isso por razão específica construída gradualmente ao longo das semanas. O vínculo com o filhote não era capricho emocional vazio, mas responsabilidade genuína. Se entregasse agora, Alaric inevitavelmente encontraria forma de alcançar a herdeira. Se fugisse desesperadamente, seria caçada implacavelmente e colocaria a criança-lobo em risco permanente constante. Além disso, ao cuidar meticulosamente, Lysandra descobrira algo fundamental sobre si mesma. Não era apenas viúva invisível e descartável. Era capaz de proteger efetivamente sem violência, de persistir corajosamente sem poder. Essa descoberta custou extremamente caro emocionalmente, porque exigiu que ela enfrentasse diretamente a própria sensação profunda de insignificância. Kyle propôs solução que também era teste deliberado,
manter Lisandra rigorosamente sob proteção real oficial, não como prisioneira comum submetida à tortura, mas como guardiã provisória do filhote, enquanto o selo ancestral fosse estudado cuidadosamente e quebrado com segurança. Isso irritou profundamente os nobres, porque Ômega sem título não deveria estar próxima de assuntos reais. O conselho pressionou Kyle violentamente, acusando-o de fraqueza impérdo e de permitir que emoções perigosas guiassem decisões de Estado. Kyle, marcado eternamente pela perda e pela culpa de séculos, também temia internamente que se aproximar emocionalmente demais de Lisandra revelasse sua vulnerabilidade fundamental. Ainda assim, ele insistiu inflexivelmente porque sabia com certeza que a sobrevivência real da herdeira dependia completamente da mulher que a encontrara e salvara. E algo nele começava a reconhecer Lisandra não apenas como serva temporariamente útil, mas como presença que acalmava a ferocidade que ele carregava havia séculos incontáveis. O ritual ancestral para quebrar o selo não foi espetáculo teatral de magia. Foi tradição gravemente séria, baseada em sangue e reconhecimento. Edric explicou metodicamente que a forma lupina persistia magicamente enquanto a herdeira fosse mantida artificialmente longe de nome verdadeiro, pronunciado claramente por sangue direto em presença de testemunhas juramentadas. Esse mecanismo complexo existia originalmente para proteger crianças reais em épocas de guerra total, permitindo que fossem escondidas estrategicamente como animais, até que o rei as reclamasse com segurança. Alaric havia distorcido maliciosamente o rito para aprisioná-la permanentemente, apagando seu nome e sua memória. Para desfazer completamente, Kyle precisaria afirmar o nome dela diante do conselho inteiro e de um guardião escolhido. E esse guardião, por vínculo genuíno de cuidado, só poderia ser Lisandra, porque o selo reagia exclusivamente àquele que mantivera a vida da criança. No grande salão imponente, sob olhares intensamente hostis e cálculos políticos frios, Lisandra permaneceu firmemente de pé, tremendo visivelmente, mas absolutamente firme. Kyle, controlando ferozmente o próprio instinto de atacar os inimigos antes da prova, pronunciou o nome da filha conforme registros reconstruídos. O filhote contorceu-se, não com dor teatral exagerada, mas com luta natural de corpo mudando fundamentalmente de estado, e aos poucos revelou menina pequena e exausta, viva milagrosamente, com marcas do selo antigo e olhos que refletiam o mesmo aço do rei. A corte ficou em silêncio absoluto, não por encanto, mas por compreensão imediata das consequências políticas. A sucessão existia formalmente, e com ela, o poder de muitos diminuía drasticamente. Alaric tentou negar desesperadamente, alegando fraude elaborada e acusando Lisandra de manipulação. Porém Rowan, seguindo meticulosamente ordens de Kyle, havia reunido provas concretas. O compartimento violado na torre, o nome do guardião ligado à casa de Alaric, o servo comprado e confissão sob pressão, o veneno. Ismay confirmou tecnicamente os sintomas do veneno e apresentou o frasco encontrado. Myrene, pressionada pela culpa, testemunhou sobre vigilância e sobre presença de homens estranhos rondando as lavanderias dias antes do ataque. Nenhuma peça surgiu do nada. Cada uma vinha de ações anteriores, de observações e de escolhas custosas. Com prova suficiente para o Conselho não poder ignorar politicamente, Alaric foi destituído formalmente e levado sob custódia militar. Kyle evitou execução pública, não por misericórdia gratuita, mas por política fria. Punição excessiva poderia virar mártir para facções rivais. Ele preferiu confinamento permanente e perda total de títulos, cortando a influência do duque e desmantelando seus aliados através de investigações e confiscos legais. Assim, o perigo real foi neutralizado sem transformar reino em guerra civil. A herdeira, ainda emocionalmente frágil, não confiava em ninguém além de Lisandra. Isso colocou Kyle diante de verdade que o feriu profundamente. Sua filha sobrevivera longe dele, e o vínculo primordial dela fora criado por Ômega desprezada. A ferocidade do rei encontrou limite novo. Ele não podia tomar à força o que amor e cuidado haviam construído pacientemente. Precisava aprender a ser pai de novo, não como soberano, mas como presença. Durante semanas seguintes,
Enquanto a herdeira se recuperava gradualmente sob cuidados atentos, Lisandra e Kyle passavam tempo juntos. Primeiro por necessidade prática inquestionável, depois por escolha consciente que surpreendeu a ambos. As primeiras conversas eram tensas e formais, cheias de pausas desconfortáveis, onde o peso da diferença de posição pendia pesado entre eles. Kyle não estava acostumado a ser desafiado com gentileza, e Lisandra ainda carregava o instinto de baixar os olhos diante de autoridade. Mas a herdeira criava pontes naturais. Ela pedia que ambos estivessem presentes, segurava a mão dos dois, perguntava coisas que forçavam Kyle e Lisandra a responderem juntos. Uma noite, quando a herdeira finalmente adormeceu após pesadelo sobre a floresta fria, Kyle ficou sentado ao lado da cama pequena, olhando para a criança com expressão que Lisandra nunca vira em ninguém. Era vulnerabilidade pura, medo profundo de que tudo pudesse ser tirado dele novamente. Lisandra, que deveria ter saído discretamente do quarto, ficou. Não disse nada, apenas ficou ali, presença silenciosa que reconhecia a dor dele, sem tentar consertá-la com palavras vazias. Passei séculos procurando, disse Kyle finalmente, voz baixa e rouca. Revirei o continente, questionei aliados, torturei inimigos, e foi você quem a encontrou. Uma ômega que ninguém vê. Como? Lisandra considerou a pergunta cuidadosamente. Não era acusação, era necessidade genuína de entender. Eu a encontrei porque ninguém me vê, respondeu ela suavemente. Pessoas invisíveis percebem outras criaturas invisíveis. Ela estava sozinha e ferida. E eu reconheci aquilo. Reconheci a mim mesma nela. Kyle olhou para Lisandra então. Realmente olhou. E algo mudou na forma como seus olhos a viam. Não era mais a serva que quebrara a lei ou a inconveniência política. Era a mulher que salvara o que ele mais amava no mundo, através de compaixão que ele não conseguira exercer. Você arriscou tudo, disse ele. Por quê? Você não sabia quem ela era. Podia ter sido qualquer filhote. Justamente por isso, respondeu Lisandra. Porque ela precisava. Porque ninguém mais ajudaria. Por quê? Porque eu não consigo virar as costas para quem sofre, mesmo sabendo que isso pode me destruir. Aprendi isso com meu companheiro. Ele morreu protegendo pessoas que nem conhecia. E eu pensei que se eu deixasse morrer aquele filhote pequeno, eu estaria deixando morrer também a parte dele que ainda vive em mim. Kyle ficou em silêncio por longo tempo. Quando falou novamente, sua voz carregava peso de séculos. Eu matei homens por menos do que você fez. Quebrar lei real é traição. Mas você cometeu traição mais pura que já vi. Traição por bondade. E isso me assusta porque não sei como punir bondade sem me tornar monstro que todos acham que sou. Lisandra sentiu coragem crescendo no peito. Então não puna. Mude a lei. Se a lei pune quem salva vidas, a lei está errada. Você é rei. Você tem poder para isso. E se eu usar esse poder errado? Se minha mudança criar brecha para inimigos? Então você lida com inimigos quando vierem. Mas não sacrifique a bondade por medo do que pode acontecer. Isso é deixar o medo governar, não você. Kyle estudou o rosto dela na luz fraca de vela. Lisandra não baixou os olhos dessa vez. Sustentou o olhar dele, mesmo sentindo o coração disparar. Você fala comigo como ninguém fala há séculos, disse ele, e não soou como ameaça, mas como revelação. Não tem medo de mim? Tenho, admitiu ela honestamente. Mas tenho mais medo de viver como covarde que se curva sempre. Já vivi assim tempo demais. E descobri que prefiro morrer de pé a viver de joelhos. Algo mudou no olhar de Kyle. Não foi paixão súbita ou atração física imediata. Foi respeito. Reconhecimento de força igual a dele, apenas expressada diferentemente. Você é mais corajosa que a maioria dos meus generais, disse ele. Não sou corajosa. Apenas estou cansada de ter medo. Nos dias que se seguiram, as conversas continuaram.
Kael começou a procurar Lisandra não apenas para discutir a herdeira, mas para ouvir opiniões dela sobre o reino. Ele perguntava sobre a vida dos servos, sobre injustiças pequenas que ele nunca vira porque estava alto demais para enxergar o chão. Lisandra falava com honestidade que cortava, contando sobre viúvas que perdiam tudo, sobre servos punidos por doenças que não controlavam, sobre crianças que cresciam com fome enquanto nobres desperdiçavam comida. Cada conversa desafiava Kael a ver o próprio reino com olhos diferentes. E cada conversa mostrava a Lisandra que por trás da coroa havia homem que genuinamente queria fazer o certo, mas estava tão isolado há tanto tempo que perdera contato com a realidade de seu próprio povo. Ele via nela força silenciosa que seu poder nunca comprara. A força de persistir sem violência, de proteger sem dominar, de amar sem possuir. Ela via nele não o monstro das histórias sussurradas em cozinhas, mas homem profundamente marcado por perda que lutava todos os dias para não deixar a dor e a solidão transformá-lo em tirano que todos temiam. Conversavam frequentemente à noite, depois que a herdeira finalmente dormia em paz, sobre reino e responsabilidade, sobre justiça verdadeira e aparente, sobre o peso esmagador de escolhas que ninguém mais via ou entendia. Kael descobria gradualmente que vulnerabilidade não era fraqueza fatal, mas sim humanidade necessária, e Lisandra aprendia que poder imenso podia servir genuinamente a algo infinitamente maior que vanidade pessoal ou ambição destrutiva. A primeira vez que ele tocou a mão dela, não foi gesto calculado de posse ou demonstração pública de poder, mas expressão pura e simples de gratitude profunda, que não cabia em palavras. Aconteceu numa tarde quando Lisandra estava ajudando a herdeira a escolher um vestido para a ocasião formal, e a menina perguntou se poderia chamar Lisandra de mãe oficialmente. Lisandra ficou sem palavras, lágrimas enchendo seus olhos, e Kael, que observava da porta sem ser notado, viu a transformação no rosto dela. Viu como ela se ajoelhou para ficar na altura da criança, como segurou o rostinho pequeno com mãos trêmulas, como disse sim com voz embargada. Quando a herdeira saiu correndo para mostrar o vestido para Isme, Kael entrou no quarto. Lisandra ainda estava de joelhos, limpando as lágrimas com as costas da mão. Ele se aproximou e, sem pensar muito, estendeu a mão para ajudá-la a levantar. Quando seus dedos se tocaram, ambos sentiram a eletricidade do contato, mas não foi desejo físico simples. Foi reconhecimento de conexão mais profunda que estava sendo construída tijolo por tijolo. "Obrigado", disse ele, voz mais suave que ela já ouvira, "por dar a ela o que eu não posso dar, uma mãe." "Você lhe dá um pai", respondeu Lisandra, ainda segurando a mão dele sem perceber. "Isso é igualmente importante. Ela precisa de ambos." "Nós", corrigiu Kael, entrelaçando os dedos dele nos dela num gesto ousado. "Ela precisa de nós." Lisandra olhou para as mãos entrelaçadas, depois para o rosto dele. A primeira vez que ela não baixou os olhos diante dele com medo foi naquele momento. E foi reconhecimento poderoso de que ela valia infinitamente mais que a invisibilidade à qual fora condenada. Ela valia tanto que um rei havia, não por obrigação, não por política, mas porque ela o fizera ver. "Nós", repetiu ela suavemente, e o mundo entre eles mudou. O vínculo cresceu em momentos pequenos, mas profundamente significativos que ninguém mais via. Kael começou a consultar Lisandra abertamente sobre decisões administrativas que afetavam diretamente os servos, buscando a perspectiva dela antes de assinar decretos. Quando um nobre sugeriu aumentar impostos sobre viúvas para financiar expansão militar, Kael olhou para Lisandra e viu o dolor no rosto dela. Ele não apenas rejeitou a proposta, ele criou o decreto protegendo viúvas de exploração econômica, citando o conselho de alguém que entende o custo real dessas decisões, sem mencionar o nome dela, protegendo-a da inveja da corte. Ela começou a desafiá-lo abertamente, quando percebia a injustiça ressurgindo no reino, não com medo, mas com convicção crescente. Quando Kael ordenou punição severa para servo que havia roubado comida, Lisandra o confrontou privadamente.
Não gritou, não acusou. Apenas perguntou se ele sabia por que o homem havia roubado. Kyle investigou e descobriu que o servo estava alimentando uma criança doente cuja mãe havia morrido. A punição foi revogada e substituída por ajuda. O servo ficou na cozinha. A criança foi tratada. E Kyle aprendeu que nem todo crime é maldade. Eles estavam aprendendo juntos. Ele a ver o mundo além do trono. Ela a entender que poder não é necessariamente corrupto, apenas perigoso quando não é balanceado por compaixão. Ambos aprendiam que amor verdadeiro não apaga o passado doloroso ou reescreve história, mas constrói futuro possível sobre cicatrizes compartilhadas e vulnerabilidade mútua. Houve noite em que Kyle falou pela primeira vez sobre a noite do desaparecimento da herdeira. Como ele estava comemorando vitória militar, como baixou a guarda fatal, como acordou para gritos e descobriu que sua filha havia sumido sem rastro. Como procurou por décadas sem sucesso, como a culpa o consumia todos os dias. Lisandra ouviu sem interromper, e quando ele terminou com voz quebrada, ela fez algo que ninguém fizera em séculos. Ela o abraçou. Não foi abraço sedutor ou romantizado. Foi abraço de alguém que entendia perda profunda. Ela o segurou enquanto ele finalmente desmoronava, enquanto séculos de dor contida finalmente encontravam saída segura. Kyle chorou pela primeira vez desde o desaparecimento, e Lisandra apenas segurou firme, oferecendo presença silenciosa que era mais valiosa que 1000 palavras vazias de consolo. Quando ele finalmente se recompôs, estava envergonhado da fraqueza mostrada. Mas Lisandra segurou o rosto dele com as 2 mãos, forçando-o a olhar nos olhos dela. Isso não é fraqueza, disse ela firmemente. Isso é humanidade. É o que faz você ser rei digno de governar, não monstro que apenas aterroriza. Não se envergonhe de ser humano comigo. Não sou humano há tanto tempo, sussurrou ele. Esqueci como é sentir. Então Rap aprenda. Eu te ensino. E você me ensina a não ter medo de ser vista. Foi pacto silencioso entre 2 corações feridos aprendendo a confiar novamente. Passaram-se meses de transformação gradual. A herdeira floresceu sob cuidado de ambos, chamando Lisandra de mãe sem hesitação, e Kyle de pai com cautela que ele respeitava pacientemente. O rei, antes solitário por escolha e medo, percebeu que a ômega viúva transformara não apenas a vida da filha, mas fundamentalmente a dele. Lisandra não esquecera o companheiro morto. Honrava a memória dele ao viver com dignidade. E Kyle não apagara séculos de dor, mas aprendera a carregar o peso sem deixar que consumisse tudo. Numa tarde radiante de primavera, quando flores começavam a romper a neve derretida, Kyle reuniu o conselho inteiro e anunciou decisão que chocou profundamente a corte. Pediria Lisandra em casamento. Não por obrigação política vazia, mas por escolha genuína. Ela era a mulher que salvara sua herdeira, que desafiara a injustiça sem esperar recompensa, que ensinara a ele que reinado sem compaixão era apenas tirania com coroa dourada. Nobres protestaram veementemente. Uma ômega viúva sem linhagem, sem título, tornando-se rainha, era quebra de tradição absolutamente inaceitável. Kyle ouviu cada argumento com paciência, que custou sangue nas palmas de suas mãos. Quando terminaram, ele respondeu com voz que não admitia contestação. Lisandra salvou minha filha quando vocês permitiram que ela fosse roubada. Ela arriscou a vida quando vocês calculavam poder. Ela me ensinou que reinado sem justiça é farsa. Se tradição impede que eu honre a mulher mais digna deste reino, então tradição precisa mudar. Quem discordar pode apresentar desafio formal. Estou pronto. Ninguém desafiou. Não por medo da força de Kyle, mas porque, no fundo, sabiam que ele estava absolutamente certo. Lisandra foi procurada por Kyle naquela noite. Ele não ordenou, não assumiu. Ajoelhou-se diante dela, gesto que reis não fazem, e disse apenas: Você me devolveu minha filha. Me ensinou a ser homem antes de rei. Não peço que me ame porque sou poderoso. Peço porque, ao seu lado, aprendi a ser digno. Aceita caminhar comigo não como súdita,
Mas como igual? Lisandra tremeu. Não de medo, mas de reconhecimento profundo. Ela vira o homem por trás da coroa, o pai por trás da ferocidade, a vulnerabilidade que ele escondia do mundo. Aceito, disse ela, voz firme. Mas não me peça para esquecer de onde vim. Serei rainha que lembra o que é ser invisível. Serei voz dos que não têm. E você terá que me ouvir, mesmo quando discordar. Kael sorriu, expressão rara que transformava a ferocidade em calor. Não esperaria menos. O casamento aconteceu sob céu incrivelmente limpo e azul, testemunhado por reino inteiro em cerimônia que misturava a tradição antiga com mudanças revolucionárias. Lisandra usou vestido surpreendentemente simples, mas absolutamente deslumbrante, bordado meticulosamente pelas mãos habilidosas das mesmas lavadeiras que antes a desprezavam e agora a respeitavam profundamente. Cada ponto carregava a história de redenção e transformação. O vestido não era ostentação de riqueza, mas celebração de jornada, com bordados sutis representando o filhote que ela salvara, as ervas que usara para curar, e as mãos que trabalharam incansavelmente. Kael vestiu as cores tradicionais de guerra, vermelho profundo e prateado escuro, não por ameaça ou intimidação, mas por honra específica. Era a vestimenta de guerreiro que finalmente encontrara a batalha mais importante de todas em proteger, ao invés de destruir, em construir, ao invés de conquistar, em amar, ao invés de dominar. Sua armadura cerimonial estava polida, mas marcada por batalhas antigas, lembrança física de que ele vinha de lugar de violência, mas escolhia agora caminhar para a paz. Quando trocaram votos antigos diante do altar sagrado, a herdeira, agora com o nome restaurado e memória gradualmente retornando, segurou firmemente a mão de ambos, símbolo vivo e respirante de que família verdadeira não se define exclusivamente por sangue ou linhagem, mas fundamentalmente por escolha consciente, cuidado diário e amor incondicional. Lisandra prometeu solenemente ser guardiã, não apenas da herdeira preciosa, mas de absolutamente todos os invisíveis esquecidos do reino. Kael prometeu ser rei que governa conscientemente com justiça equilibrada e compaixão genuína, não apenas com força bruta e autoridade inquestionável. Quando Kael beijou Lisandra para selar os votos, não foi demonstração teatral para as massas. Foi momento íntimo mesmo em público, reconhecimento de que eles haviam se escolhido mutuamente, apesar de todas as razões para não o fazerem. O beijo foi promessa, de parceria, de respeito mútuo, de compromisso de enfrentar juntos o que viesse. A festa que seguiu foi diferente de qualquer celebração que Vargrat já presenciara. Kael insistiu que servos comessem na mesma mesa que nobres, que lavadeiras dançassem no mesmo salão que duquesas. Houve protestos furiosos de nobres conservadores, mas o olhar do rei silenciou todos. Esta era a nova era, e quem não conseguisse se adaptar seria deixado para trás. Lisandra dançou com Kael, sob olhares de milhares, e quando ele a segurou nos braços, sussurrou. Tem medo do que vem depois? Sempre, respondeu ela honestamente. Mas menos quando estou com você. Eu também, admitiu ele, vulnerabilidade que jamais mostraria publicamente. Mas aprendi algo com você. Que medo não precisa paralisar. Pode motivar a ser melhor. A transformação no reino não foi imediata, mágica ou sem resistência brutal. Foi trabalho árduo, constante e frequentemente doloroso. Lisandra criou o Conselho Revolucionário de Servos para trazer vozes sistematicamente esquecidas e ignoradas às decisões reais de Estado. No início, nobres ridicularizaram abertamente, chamando de brincadeira de ômega. Mas quando o Conselho identificou problemas críticos que a corte não via, escassez de água em aldeias remotas, doenças se espalhando em quartéis superlotados, crianças órfãs sendo exploradas, e apresentou soluções práticas e eficazes, o riso morreu rapidamente. Ela reformou profundamente leis arcaicas sobre viuvez e perda, garantindo que ômegas não perdessem automaticamente tudo ao perder companheiros, que crianças órfãs tivessem proteção legal, que servos tivessem direito a julgamento justo antes de punição.
Estabeleceu refúgio seguro para animais feridos, supervisionado por curandeiros e guardas trabalhando cooperativamente, provando que compaixão e segurança podiam coexistir sem se anular. Cada mudança progressiva enfrentou resistência feroz de forças conservadoras, mas Kael sustentou inflexivelmente cada decisão dela com toda a autoridade de rei, que finalmente aprendera que poder sem coração é meramente violência organizada e legitimada. Os anos passaram e trouxeram mudanças visíveis. A herdeira cresceu forte, inteligente e compassiva, ensinada por ambos os pais a liderar com força quando necessário, mas também com compaixão sempre que possível. Lisandra nunca esqueceu suas raízes humildes, ou as lavadeiras que haviam sido suas irmãs de sofrimento, visitando-as regularmente para ouvir suas queixas e histórias, resolvendo injustiças pequenas, mas significativas, que nobres arrogantes continuavam ignorando. Kael, ao lado dela sempre, descobriu que governar efetivamente ao lado de alguém que o desafiava constantemente era infinitamente mais valioso que simplesmente obedecer cegamente à tradição vazia e desatualizada. Houve momentos difíceis. Tentativas de assassinato contra Lisandra por nobres que haviam como ameaça a ordem estabelecida. Momentos em que a pressão era tão grande que ela considerou desistir. Mas Kael estava sempre ali, lembrando-a de por que ela era necessária. E ela estava sempre ali para ele, quando o peso de séculos ameaçava esmagá-lo novamente. Numa tarde de inverno, anos depois do casamento, Kael encontrou Lisandra no pátio, onde ela encontrara o filhote pela primeira vez. A neve caía suave, e ela observava lobos gigantes da guarda brincando com a herdeira, que agora tinha idade para treinar. "No que pensa?" perguntou ele, aproximando-se. "Penso que salvei um filhote ferido e encontrei família inteira", respondeu ela sorrindo. "Penso que o mundo disse que eu não valia nada, mas você me ensinou que valia tudo." Kael a envolveu nos braços, gesto que ainda carregava força, mas agora também ternura. "Você me salvou antes que eu soubesse que precisava ser salvo", disse ele. "Me ensinou que rei sem coração é apenas homem com coroa. Me deu futuro quando eu só tinha passado." Lisandra apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo batida forte e constante. "Construímos algo bonito sobre cicatrizes", murmurou ela. "Sim", concordou Kael. "E continuaremos construindo. Juntos. A história de Lisandra, a ômega viúva que se tornou rainha, espalhou-se pelo reino e além. Não como conto de fadas de transformação mágica, mas como prova de que coragem silenciosa pode mudar destinos, que cuidado é força maior que violência, que amor verdadeiro se constrói em escolhas diárias de respeito e parceria. E quando, anos depois, a herdeira assumiu o trono com sabedoria herdada de ambos os pais, o reino lembrou que tudo começara com um ômega invisível que ousara salvar filhote ferido, desafiando lei, poder e destino para fazer o que era certo. O legado de Lisandra não foi apenas mudança de leis, mas transformação de coração de um reino que aprendeu, finalmente, que os invisíveis guardam forças que nenhuma coroa pode comprar. E o rei Lycan, mais feroz de todos, descobriu que sua maior conquista não foi vencer batalhas ou expandir fronteiras, mas permitir-se ser amado por mulher que viu nele não o monstro das lendas, mas o homem que ele sempre quis ser.